Eu vou te contar uma coisa que nunca contei pra ninguém. Uma coisa que eu guardei no fundo do peito por 3 anos. Não por orgulho, mas por vergonha. A vergonha mais pesada que um homem pode carregar. A de saber que foi cruel com alguém que não merecia, e que a crueldade saiu tão fácil da boca que nem doeu na hora de falar. Doeu depois. Doeu muito depois. Mas na hora eu nem pisei. Meu nome é Renato. Renato Cardoso. 48 anos, CEO de uma empresa de tecnologia que construí do zero, com as mãos e com a cabeça, nos anos em que dormir era luxo e errar era proibido. Tenho tudo que o mundo chama de sucesso: a mansão, o carro, a empresa, o respeito dos que me cercam. Tudo. E por muito tempo achei que ter tudo me dava o direito de tratar as pessoas como se elas fossem peças, úteis quando funcionavam, descartáveis quando paravam de servir. Eu era esse homem, e eu preciso que você entenda isso antes de qualquer coisa, porque o que vem depois não faz sentido se você não souber quem eu era. Fernanda chegou na minha casa 1 ano antes de tudo acontecer. 26 anos. Cabelos escuros sempre presos com um elástico simples desses que custam centavos. Rosto bonito, bonito de um jeito que ela não sabia, sabe? O tipo de beleza que não se enfeita, que não se apresenta, que simplesmente está ali e você percebe quase por acidente. Ela chegou indicada por uma agência de emprego doméstico, referências ótimas, trabalhadeira, pontual, cuidadosa. Foi o que a agência me disse. E era verdade. Cada palavra era verdade. Ela limpava a mansão inteira, cozinha, quartos, corredores, banheiros, a área externa. Tudo, com uma dedicação que eu não reconhecia na época porque eu não prestava atenção em nada que não fosse minha empresa ou meu cachorro. Thor, meu Golden Retriever, 10 anos, pelo dourado, olhos que pareciam entender cada coisa que você dizia. Thor era o único ser naquela casa que recebia minha atenção de verdade. O único que eu tratava com carinho, sem condição. Fernanda cuidava de Thor também. Não era obrigação dela. Não estava no contrato. Mas ela cuidava. Dava banho quando eu estava viajando. Sabia a dose exata do vermífugo. Sabia quando ele estava com dor de ouvido antes mesmo do veterinário perceber. E Thor que é exigente, que rosna para estranho, que demora meses para confiar em alguém. Thor foi atrás de Fernanda desde o primeiro dia. Seguia ela pela casa. Deitava aos pés dela enquanto ela esfregava o chão. Ficava na cozinha esperando ela terminar o almoço, como se ela fosse a dona da casa e ele fosse o anfitrião fiel. Eu via isso. Eu via o cachorro preferir ela. E eu não entendi o que aquilo significava. Um cachorro não mente. Cachorro não faz gentileza por interesse. Cachorro escolhe por instinto, e o instinto do Thor dizia que aquela mulher era segura, era boa, era de confiança. Eu deveria ter prestado atenção nesse sinal. Não prestei. O que aconteceu entre nós, entre mim e Fernanda, foi culpa minha. Deixa eu ser honesto com você, porque mentira eu já contei bastante para mim mesmo ao longo desses 3 anos. E a essa altura já enjoei do próprio gosto. Eu me aproximei dela. Eu dei o primeiro passo. Não porque eu estava apaixonado, eu não sabia o que era isso, amor. Eu me aproximei porque ela estava ali, porque era bonita, porque eu era o dono da casa e ela dependia do emprego. E eu usei isso sem nem perceber que estava usando. Eu chamava de escolha livre. Agora eu sei o nome certo. Desequilíbrio de poder. Abuso velado. A coisa mais covarde que um homem pode fazer. Ela nunca me pediu nada. Nunca exigiu. Nunca perguntou onde aquilo ia dar. Talvez porque uma parte dela soubesse que não ia dar em lugar nenhum. Talvez porque ela fosse mais inteligente do que eu dava crédito, mas outra parte dela, a parte que tinha 26 anos e nunca tinha recebido atenção de um homem que parecesse estável, que parecesse seguro, essa parte confundiu o que havia entre nós com afeto. E eu deixei ela confundir, porque era conveniente para mim.
5 meses depois, ela me esperou na cozinha. Eu lembro do cheiro daquele dia. Café passado, produto de limpeza com cheiro de limão e algo mais. Um nervosismo no ar que eu senti, mas não identifiquei. Ela estava de uniforme. As luvas amarelas penduradas no pulso, como sempre. Mãos entrelaçadas, quietas demais. E ela disse, eu tô grávida. É seu. Eu vou te dizer o que aconteceu dentro de mim naquele segundo. Não foi choque, não foi medo. Foi uma coisa gelada e calculada, que subiu do estômago até a cabeça e organizou tudo em função de um único objetivo: resolver o problema. Porque foi exatamente assim que meu cérebro registrou. Um problema, não uma vida. Não uma pessoa que eu havia colocado naquela situação. Um problema de gestão. Eu ri de verdade, não de nervoso. Um riso que disse tudo antes de qualquer palavra. E eu disse, eu mal sei seu sobrenome. E mesmo que fosse, e eu não estou dizendo o que é, eu não quero filho, eu quero silêncio. Ela não respondeu. Ficou olhando para mim com aqueles olhos escuros e eu juro que vi, o momento exato em que algo dentro dela quebrou. Não foi dramático, não foi barulhento, foi silencioso como vidro fino que racha por dentro sem estilhaçar. E eu ignorei esse momento. Eu passei por cima dele como se fosse poeira no chão que ela mesma teria que varrer. Mandei chamar o pessoal do RH. Sentei ela na mesa da cozinha, na mesma bancada onde ela preparava o almoço, onde ela organizava os temperos por ordem alfabética, porque eu tinha esse hábito ridículo. E coloquei o documento de demissão na frente dela, com aviso prévio calculado. Tudo dentro da lei, tudo limpo no papel, sujo só na alma. Ela assinou chorando, as luvas amarelas ainda no pulso. A mão tremia, mas ela assinou. E eu fiquei ali parado, com os braços cruzados, impaciente. Impaciente, como se ela estivesse me atrasando. Como se as lágrimas dela fossem inconvenientes na minha agenda. E então eu disse, a frase que eu tento esquecer toda noite e que volta toda manhã sem me dar licença. Apontei o dedo na cara dela e disse, o cachorro é mais útil que você. Pelo menos ele faz companhia sem reclamar e sem engravidar. Eu disse isso. Eu disse para uma mulher grávida de 5 meses, chorando na minha cozinha, assinando a própria demissão. Eu disse isso e achei que era uma saída elegante. Achei que era inteligente. Achei que era o tipo de coisa que um homem de posição diz quando quer encerrar um assunto. Thor estava no canto da cozinha. Levantou a cabeça quando eu falei. Ficou me olhando com aqueles olhos dourados, quieto. E eu juro, naquele momento eu tive a sensação de que o cachorro me julgava. Não era possível, claro. Cachorro não julga. Mas a expressão dele era de quem entendia mais do que deveria. Quando Fernanda se levantou da cadeira com a sacola, Thor foi atrás dela, até a porta. Ficou na soleira. Ela virou e acariciou a cabeça dele uma última vez. Chorando, barriga de 5 meses, sacola na mão, e ele ficou ali. Quando eu chamei o Thor para voltar, ele rosnou, baixinho, para mim. O cachorro rosnou para mim, e ficou olhando a porta fechada depois que ela saiu. Eu fui até a janela. Vi ela saindo pela calçada, sem carro, sem ninguém esperando, andando devagar com o peso da barriga e da sacola e da humilhação que eu tinha acabado de colocar nas costas dela. E não senti nada. Absolutamente nada. Esse era eu, 3 anos atrás. Esse homem que está me envergonhando enquanto eu te conto, esse era eu. E eu precisava te contar isso agora. Tudo isso, sem esconder nada, sem suavizar nada. Porque o que vem depois só faz sentido se você souber do fundo do buraco de onde eu vim. Só faz sentido se você entender que eu era o tipo de homem que mandou uma mulher grávida embora de luvas amarelas e foi tomar café como se nada tivesse acontecido. Porque o que aconteceu depois, o que a vida me preparou, com uma precisão que nenhum roteirista conseguiria inventar, só tem o peso que tem se você souber o peso do que eu fiz.
E Thor sabia. Desde o começo, Thor sabia. Você já sabe o que eu fiz. Agora deixa eu te contar o que eu não vi. Não vi porque não quis ver. Não quis ver porque ver teria me obrigado a sentir. E sentir era uma fraqueza que eu não me permitia. Homem de empresa não sente. Homem de empresa resolve, decide, descarta e segue em frente. Essa era a filosofia que eu tinha construído tijolo por tijolo ao longo de 20 anos de mercado, e ela estava tão incorporada em mim que eu nem percebia mais onde terminava o CEO e onde começava o ser humano. Se é que ainda havia algum ser humano sobrando lá dentro. Fernanda saiu pela calçada e eu fechei a janela, literalmente. Fechei a janela, fui até a cafeteira, enchi minha xícara, abri o notebook e voltei para os números do trimestre. Foi isso. Foi exatamente isso. Como se os últimos 5 meses não tivessem existido. Como se aquela mulher fosse uma linha de planilha que eu havia simplesmente deletado. Thor ficou na porta por um tempo que eu não soube medir. Quando olhei de novo, ele estava deitado no corredor, de frente para a entrada, com o focinho apoiado nas patas, esperando. O cachorro esperava por alguém que não ia voltar, e eu assisti a isso e pensei, ele vai se acostumar. Animais se acostumam, pessoas se acostumam, a vida segue, a vida seguiu, a minha pelo menos. Contratei outra faxineira em 3 dias, depois outra. Depois mais uma. Nenhuma durava muito. Ou eu era exigente demais, ou a mansão era grande demais, ou simplesmente eu havia ficado tão acostumado com o padrão de Fernanda que qualquer coisa diferente me irritava sem que eu soubesse dizer exatamente o porquê. A cozinha nunca cheirava igual. Os temperos paravam de ser organizados por ordem alfabética. Thor parou de ficar na cozinha esperando a faxineira. Ficava no quarto, quieto, indiferente às novas que chegavam. Eu notei isso, mas não conectei os pontos. Era mais fácil achar que o cachorro estava ficando velho. O que eu não sabia, o que eu jamais poderia imaginar sentado na minha cadeira de couro escuro diante dos meus números do trimestre, era o que estava acontecendo do outro lado da cidade. O que aquela mulher estava fazendo com a humilhação que eu havia despejado nela como quem joga fora um copo de água fria. Fernanda foi para a casa da avó. Eu soube disso depois, muito depois, quando as peças foram se encaixando de um jeito que a vida gosta de fazer, devagar, com precisão, sem pressa, porque a vida sabe que a revelação gradual dói mais do que o choque imediato. A avó se chamava Dona Odete, 70 anos, costureira aposentada. O tipo de mulher que foi construída em ferro e revestida de afeto, dura por fora da maneira certa, mole por dentro da maneira também certa. O tipo de mulher que, quando vê a neta aparecer na porta de sacola na mão, barriga de 5 meses e olho inchado de choro, não pergunta o que aconteceu antes de abrir a porta. Abre a porta primeiro, pergunta depois. E mesmo depois, não faz da dor da neta um espetáculo, faz dela um projeto. Aqui tem sopa e tem cama, o resto Deus resolve. Foi o que Dona Odete disse. Eu sei porque Fernanda me contou, meses e meses depois, numa das conversas em que ela me deu muito mais do que eu merecia. E quando ela me contou essa frase, eu fiquei em silêncio por um tempo que ela deve ter achado estranho. Fiquei em silêncio porque aquela frase simples, dita por uma costureira aposentada de 70 anos para uma neta grávida e demitida, continha mais humanidade do que qualquer coisa que eu havia dito ou feito em décadas. Sopa e cama. O básico, o suficiente. O que qualquer ser humano merece e que eu havia tirado de Fernanda com uma frase sobre um cachorro. Mas Dona Odete não ficou só na sopa e na cama. Porque mulheres como Dona Odete não ficam só no básico. Elas enxergam além do momento, enxergam o que a pessoa pode se tornar quando o chão para de tremer. E o que Dona Odete enxergou em Fernanda foi algo que eu, com toda a minha inteligência de CEO,
com toda a minha capacidade analítica, com todos os meus anos de leitura de perfil de mercado, eu nunca havia enxergado. Enxergou potencial, enxergou determinação, enxergou uma mulher que havia sobrevivido à pobreza, ao abandono, ao desprezo, e que ainda assim cuidava de um cachorro alheio com uma dedicação que vinha de algum lugar muito mais fundo do que o salário mensal. Fernanda sempre havia querido ser veterinária. Desde criança, segundo ela me contou. Desde que pegou um pintinho doente no quintal da escola e passou a semana inteira tentando salvá-lo com água morna e migalhas de pão, sem saber nada de medicina veterinária, sem nenhum recurso, só com aquela coisa que algumas pessoas têm e outras nunca vão ter, a instintiva necessidade de cuidar do que está fraco. O pintinho não sobreviveu, mas algo nela sobreviveu junto com ele. A certeza de que cuidar de animais era o que ela havia nascido para fazer. A pobreza enterrou esse sonho por anos. Não tem dinheiro para veterinária quando falta dinheiro para feijão. Não tem tempo de pensar em faculdade quando você precisa trabalhar antes de terminar o ensino médio. A vida que Fernanda teve antes da minha mansão era uma sequência de escolhas que não eram bem escolhas, eram sobrevivências. Cada decisão tomada não pelo que ela queria, mas pelo que era possível dentro de um espaço muito pequeno de possibilidades. E então apareceu eu, com a mansão, com o emprego, com o Golden Retriever que ela amava cuidar. E ela pensou, imagino. Nunca me disse isso com essas palavras, mas eu imagino. Ela pensou que talvez aquele fosse um caminho. Não o caminho dos sonhos, mas um caminho estável, um chão firme. Eu destruí esse chão com uma frase e um dedo apontado. O que eu não sabia era que ao destruir aquele chão, eu havia, sem querer, sem nenhuma intenção nobre, removido o obstáculo que estava entre Fernanda e o que ela realmente deveria ser. Às vezes a vida funciona assim. Às vezes, o pior que te acontece é o empurrão que faltava. Não porque a dor seja boa. A dor não é boa. A dor é dor. E ninguém merece ser humilhado para crescer. Mas porque algumas pessoas têm dentro delas uma resistência que a adversidade ativa. E sem a adversidade, essa resistência dorme. Fernanda era esse tipo de pessoa. Eu não merecia crédito nenhum por isso. Pelo contrário. Mas a verdade é que a frase mais cruel que eu já disse na vida acabou sendo o acidente que desbloqueou o destino de uma mulher extraordinária. Ela se inscreveu no supletivo ainda grávida. Estudava à noite, quando as dores nas costas davam uma trégua, sentada na mesinha da sala de Dona Odete, sob uma luminária que devia ter 40 anos e ainda funcionava porque coisas feitas com cuidado duram. Dona Odete costurava ao lado. Não falavam muito nessas noites. Não precisavam. Era a presença que importava, o calor de não estar sozinha, o silêncio compartilhado que significa segurança. O bebê nasceu em março. Um menino, saudável, forte, com um choro que Fernanda descreveu como indignado, como se o menino já soubesse que havia chegado num mundo que lhe devia alguma coisa e não estava disposto a esperar em silêncio. Ela o chamou de Lorenzo. Lorenzo Torres. O sobrenome dela, só dela, porque o outro sobrenome, o meu sobrenome, eu havia abdicado sem nem saber que estava abdicando, naquela cozinha, com o dedo apontado e o café esfriando na xícara. Com Lorenzo recém-nascido, qualquer pessoa sensata diria que era hora de pausar, de respirar, de sobreviver apenas, que já é muito. Fernanda não pausou. Fernanda estudava de madrugada com Lorenzo no colo, o menino mamando enquanto ela lia anatomia animal, nutrição veterinária, farmacologia básica, tudo que conseguia pelo supletivo e pelos livros que Dona Odete comprava em sebo por preços que cabiam na aposentadoria. Quando Lorenzo dormia, ela estudava mais.
Quando ele chorava, ela embalava com um braço e girava a página com o outro. Eu dormia em lençóis de 500 fios naquela época. Eu me queixava quando o café do café da manhã chegava morno. Eu mandava e-mails às 11 da noite, cobrando relatórios de pessoas que tinham família, esperando em casa. Esse era o tamanho da minha perspectiva sobre o que é difícil. Fernanda passou no vestibular de veterinária. Universidade Federal. Nota alta. Alta o suficiente para a bolsa integral. O que não era acidente nem sorte. Era madrugada, era fralda trocada às 3 da manhã e caderno aberto às 4. Era a Dona Odete acordando cedo para cuidar de Lorenzo, enquanto a neta ia para a biblioteca pública antes do trabalho de diarista. Era uma arquitetura de esforço tão precisa e tão silenciosa que a maioria das pessoas nunca veria, porque as pessoas só veem o resultado e chamam de talento o que, na verdade, é teimosia sagrada. A faxineira que eu havia comparado ao meu cachorro foi estudar para cuidar de animais. Porque os animais sempre a trataram melhor do que os homens. Porque o cachorro que eu disse ser mais útil que ela foi o único naquela mansão que a seguiu até a porta, que rosnou quando eu tentei puxá-lo de volta, que ficou olhando a porta fechada como alguém que entende de lealdade, mesmo sem ter palavras para nomear o sentimento. Thor sabia. Eu não sabia. Enquanto eu seguia a minha vida de números e reuniões e mulheres que iam e vinham sem deixar marca, Fernanda construía, tijolo por tijolo, madrugada por madrugada, um caminho que eu sequer conseguia imaginar. Eu não sabia o nome dela completo. Nunca soube. Ela era Fernanda, a faxineira, a que ficou grávida, o problema que eu resolvi. Não era pessoa para mim, era função. E funções não têm sobrenome. 3 anos depois eu ia descobrir o sobrenome. Ia ler num diploma pendurado na parede de uma clínica veterinária, emoldurado em madeira clara, com letras que eu nunca esqueci depois que li. Doutora Fernanda Torres. Mas isso ainda estava por vir. Naquele momento eu não sabia de nada disso. Eu estava na minha mansão, com a minha empresa, com o meu café na temperatura certa e os meus lençóis de 500 fios. E Thor estava na cozinha, deitado no lugar onde Fernanda costumava passar o pano no chão, com o focinho apoiado nas patas, esperando por alguém que eu havia mandado embora de luvas amarelas numa tarde que custou muito pouco para mim e tudo para ela. O cachorro esperava. Eu não entendia o porquê. 3 anos depois, eu ia entender tudo. 3 anos. Eu preciso que você entenda o que são 3 anos na vida de um homem como eu era. 3 anos na minha vida eram 12 trimestres fiscais. Eram 3 ciclos completos de metas, revisões, contratações, demissões. Não de faxineiras grávidas desta vez, mas de executivos, de diretores, de pessoas que eu avaliava por planilha e dispensava por e-mail. 3 anos na minha vida eram viagens internacionais, contratos assinados em salas climatizadas, com vista para cidades que eu mal conhecia porque nunca saía do hotel para o andar térreo. Eram jantares com investidores onde eu falava por 2 horas sobre visão de futuro, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo na calçada lá embaixo. 3 anos na minha vida eram, resumindo, exatamente iguais aos 3 anos anteriores. E aos 3 anos antes desses. Eu era muito bom em não mudar. Thor envelheceu. Esse foi o único marcador real do tempo que eu tinha dentro da mansão. O cachorro ficando mais lento, o pelo perdendo um pouco do brilho dourado, as articulações reclamando nas manhãs frias com uma rigidez que eu reconhecia porque a minha própria lombar havia começado a fazer o mesmo. Thor e eu envelhecemos juntos naquela casa grande e silenciosa, e por um período estranhamente longo isso me pareceu suficiente. Me pareceu até, nos momentos de lucidez, que insistiam em aparecer entre uma reunião e outra, algo próximo de uma companhia real. O cachorro não me julgava, ou eu achava que não me julgava. Já te contei que aprendi a reler essa história.
Havia passado por mim, naqueles 3 anos, um número de mulheres que eu prefiro não contabilizar. Não por vergonha da quantidade, por vergonha da qualidade do que eu oferecia a cada uma delas. Oferecia o mesmo que havia oferecido a Fernanda. Atenção conveniente, presença intermitente, afeto que durava exatamente até o momento em que ele começava a exigir algo de volta. Quando uma mulher começava a querer mais do que eu estava disposto a dar, mais tempo, mais presença, mais de mim, eu encontrava um jeito elegante de encerrar. Eu era muito bom em encerramentos elegantes. Era uma das minhas competências centrais. Thor ficava quieto nesses momentos. Observava. Deitava no canto e me olhava com aquela expressão que eu havia aprendido a ignorar porque ela me desconfortava, de um jeito que eu não sabia nomear. A empresa cresceu. Abrimos 2 escritórios novos. Fechamos uma rodada de investimento que saiu em 3 veículos de comunicação. Eu dei entrevistas onde falei sobre cultura organizacional e valorização de pessoas com uma convicção que eu nem percebia ser falsa. Porque quando você repete uma mentira com suficiente autoconfiança, ela começa a soar como verdade até para você mesmo. Eu acreditava que era um bom líder. Eu acreditava que as pessoas ao meu redor eram tratadas com respeito. Eu acreditava, no fundo, que o que havia acontecido com Fernanda havia sido uma decisão difícil, mas necessária. O tipo de coisa que homens em posição de responsabilidade precisam fazer às vezes. Eu era muito bom em mentir para mim mesmo também. Provavelmente minha competência mais desenvolvida. E então Thor começou a definhar. Foi gradual. Como todas as coisas que importam de verdade. Não chegam com alarme, chegam com sinais que você ignora até não poder mais ignorar. Primeiro foi o apetite. Thor sempre havia sido um cachorro que comia com entusiasmo, que aparecia na cozinha antes do horário da ração, como se tivesse um relógio interno calibrado para a comida. De repente, a tigela ficava pela metade. Depois passou a ficar quase cheia. Eu trocava a ração, achando que era problema de palatabilidade. Comprei a mais cara do mercado, a que o veterinário havia recomendado na última consulta. Thor cheirava, lambiscava as bordas, se afastava. Depois veio a letargia. Thor sempre havia sido um cachorro ativo para a idade. Gostava de caminhar pelo jardim, de deitar na varanda quando o sol batia de tarde, de ir até a janela quando escutava barulho na rua. Passou a ficar deitado no mesmo lugar por horas. Levantava devagar, com um esforço que doía de ver, e caminhava com cuidado como se o chão fosse instável. Nas escadas, então, nas escadas que ele subia e descia dezenas de vezes por dia durante anos, ele parou. Ficava na base, olhando para cima, como se calculasse um custo que não valia mais pagar. Levei ao veterinário que atendia Thor há anos. Homem competente, cuidadoso, que conhecia o histórico do cachorro de memória. Ele examinou com atenção, pediu exames, me fez sentar na sala de espera por 40 minutos, que eu passei olhando para o celular, fingindo trabalhar, enquanto por dentro uma coisa estranha e desconfortável se instalava no peito. Uma coisa que eu não estava acostumado a sentir em relação a nenhum ser vivo. Medo de perder. O veterinário me chamou. Disse com aquela gentileza técnica que médicos usam quando a notícia não é boa, mas também não é o pior. Tumor abdominal. Benigno, provavelmente, mas de localização complexa, próximo de estruturas que não perdoam erro cirúrgico. Precisava de remoção. Precisava de alguém com experiência específica nesse tipo de procedimento, com o instrumental certo, com a habilidade que ele honestamente não tinha. Eu ouvi a palavra tumor e algo dentro de mim fez um barulho que não era físico. Era o barulho de uma coisa quebrando num lugar que eu não sabia que ainda existia. Olhei para Thor na maca de aço, deitado de lado pelo dourado, sob a luz fria do consultório, os olhos me encontrando com aquela paciência infinita que só os velhos têm.
e senti, pela primeira vez em muito tempo, que havia algo no mundo que eu não controlava e que essa falta de controle me apavorava de um jeito completamente diferente de qualquer risco empresarial que eu já havia enfrentado. O veterinário disse: "Eu tenho uma indicação. A melhor especialista em cirurgia abdominal de pequenos animais da região. Referência, na verdade. Os casos que chegam para ela são os que os outros não conseguem ou não têm coragem de tocar. Taxa de sucesso impressionante. O nome dela é doutora Fernanda Torres." Eu ouvi o nome. Fernanda Torres. Não conectei. Juro para você que não conectei de imediato. E isso me diz muito sobre como eu havia guardado aquela história. Não guardei com culpa, não guardei com remorso. Guardei como se guarda um arquivo que você fecha e joga na lixeira sem esvaziar. Está lá, tecnicamente, mas você não precisa abrir. Fernanda Torres. Soou como qualquer nome. Soou como mais uma profissional numa lista de indicações. Perguntei o endereço da clínica, agendei a consulta por telefone, fui para casa com Thor no banco de trás do carro, ele deitado no cobertor que eu havia colocado ali para ele, os olhos abertos, mas cansados, respirando com aquela regularidade pausada que me fazia ficar olhando pelo retrovisor a cada semáforo, para ter certeza que o peito ainda subia e descia. Naquela noite, sentei no chão da cozinha, ao lado de Thor. Não sei por que no chão. Normalmente me sentava na cadeira, mantinha a distância adequada de CEO, mesmo com o próprio cachorro. Mas naquela noite, me sentei no chão, as costas apoiadas na bancada, e fiquei com a mão na cabeça dele por um tempo longo. Thor respirava. Às vezes abria os olhos, me olhava, fechava de novo. O aquecedor da cozinha zumbia baixinho. Lá fora chovia com aquela chuva miúda de inverno que não faz barulho, mas encharca tudo. E eu fiquei pensando, não sobre a cirurgia, não sobre o prognóstico, não sobre nada prático. Fiquei pensando em como Thor havia ficado na porta quando Fernanda saiu, 3 anos atrás, e eu estava pensando nisso naquela noite, o que já dizia alguma coisa que eu ainda não estava pronto para ouvir. A clínica veterinária ficava num bairro que eu nunca havia frequentado. Chegando, a primeira coisa que notei foi a fachada. Discreta, sem exagero, o tipo de lugar que não precisa se anunciar porque a reputação chega antes. Dentro cheirava a antisséptico e a algo floral suave que alguém havia colocado numa difusora no balcão, provavelmente para suavizar o nervosismo dos donos que chegavam com seus animais e com o coração na mão. Tinha gente esperando. Uma senhora com um gato numa caixinha de transporte cor-de-rosa, falando baixinho com o animal como se ele entendesse cada palavra. E talvez entendesse. Um homem mais velho com um labrador que havia entrado já idoso e agora dormia aos pés da cadeira com aquela placidez monumental que certos cachorros velhos têm, como se soubessem que dormir bem é uma das últimas grandes alegrias disponíveis. Uma menina de uns 10 anos segurando uma caixinha de papelão com furinhos, os olhos vermelhos de choro recente. Não perguntei o que havia dentro, mas aqueles olhos me disseram tudo. Eu cheguei com Thor no colo. O cachorro estava mais leve do que deveria. A perda de peso era visível para quem o conhecia, e eu o conhecia. Esse era o único ser no mundo que eu conhecia de verdade. A atendente nos recebeu, checou o agendamento, disse com aquele sorriso treinado, mas genuíno, de quem realmente gosta do que faz: "A doutora Fernanda já está quase disponível. Pode aguardar na sala 3. Sala 3. Corredor à direita. Terceira porta. Entrei com Thor. Coloquei ele com cuidado na maca acolchoada que havia no centro da sala. Fiquei de pé ao lado dele com a mão no pelo. A sala era limpa, organizada com uma precisão que me chamou a atenção. Cada coisa no lugar, um instrumental disposto com uma lógica que eu, mesmo sem entender de veterinária, reconhecia como o arranjo de alguém que pensa antes de agir, que não improvisa, que respeita o próprio trabalho. Na parede, diplomas emoldurados, certificados de especialização,
uma foto do corpo clínico da faculdade, turma de formatura, rostos jovens, beca preta, e no centro da parede, o diploma de graduação. Universidade Federal. Veterinária, com louvor, doutora Fernanda Torres. Olhei para o diploma. Li o nome de novo. E dessa vez alguma coisa dentro da memória se mexeu. Como quando você escuta uma música que não ouve faz muito tempo e por um segundo não sabe de onde vem, antes de o cérebro localizar o arquivo. Fernanda. Cabelos escuros. A mansão. A cozinha. As luvas amarelas. Mas não podia ser. Fernanda era faxineira. Fernanda havia saído pela porta dos fundos com uma sacola. Fernanda não tinha diploma de veterinária numa parede. Fernanda não tinha clínica. Fernanda não era doutora de nada. Fernanda era o problema que eu havia resolvido 3 anos atrás. A porta da sala 3 se abriu. Entrou uma mulher de jaleco branco, cabelos escuros presos, estetoscópio veterinário no pescoço, expressão concentrada e profissional, aquele tipo de presença que entra num cômodo e organiza o ar ao redor, sem fazer esforço. Ela estava olhando para um prontuário enquanto entrava, ainda lendo, e a primeira coisa que ela viu não fui eu, foi Thor. E Thor, que estava deitado e quieto e cansado e pesado com o peso de um tumor e de 10 anos de vida, Thor levantou a cabeça. O rabo começou a abanar, devagar, com o esforço que custava cada movimento, mas abanou. Os olhos se abriram completamente pela primeira vez em dias. E Thor fez um som, não um latido, não um rosno, um som baixo e quente no fundo da garganta, o som que cachorros fazem quando reconhecem alguém que amam. Ela abaixou o prontuário, olhou para o cachorro e o reconheceu. Thor? A voz saiu diferente. Saiu com uma textura que não era profissional. Era outra coisa, era memória, era aquele instante em que o passado atravessa o presente sem pedir licença. Ela se ajoelhou na frente da maca. Colocou a mão na cabeça do cachorro com uma familiaridade que não se aprende, que não se treina. Oi, meu lindo, lembra de mim? Thor lambeu a mão dela. O mesmo gesto, o mesmo cachorro. 3 anos, e o instinto não havia esquecido o que o dono nunca havia enxergado. Ela ficou assim por um momento, ajoelhada, a mão na cabeça de Thor, o jaleco branco, os diplomas na parede atrás dela, e então levantou os olhos e me viu. O silêncio que aconteceu naquele segundo não foi o silêncio de quem não tem o que dizer. Foi o silêncio de quem tem tanto a dizer que as palavras precisam de um momento para se organizar na fila. Foi o silêncio de 3 anos inteiros comprimidos num olhar de 2 segundos. Eu vi o rosto que eu havia mandado embora de luvas amarelas. Vi os olhos que eu havia visto chorando na bancada da minha cozinha. Vi a mulher que eu havia comparado a um cachorro. E ela estava de joelhos ao lado do cachorro, de jaleco branco, com diploma na parede e o animal nos braços, olhando para mim com uma expressão que não era ódio. Era algo muito pior do que ódio. Era reconhecimento tranquilo. Era a certeza de quem sempre soube que esse momento ia chegar. Eu soube, naquele segundo, que a vida havia me preparado uma conta e que o vencimento era agora. Fernanda se levantou do chão devagar, não com pressa, não com drama, com aquela calma deliberada de quem aprendeu que a pressa é um luxo que se reserva para as coisas que importam, e que eu, naquele momento, não era uma delas. Ajeitou o jaleco, posicionou o estetoscópio, e quando ficou de pé, completamente de pé, olhando para mim de frente, havia uma diferença entre ela e a mulher que havia saído da minha cozinha 3 anos atrás, que não era só o jaleco, não era só o diploma na parede, não era só o consultório organizado ao redor dela como prova material de tudo que ela havia construído enquanto eu dormia em lençóis de 500 fios. A diferença era a postura, era o eixo.
Era aquela coisa que algumas pessoas desenvolvem quando passam por fogo suficiente e saem do outro lado sem pedir desculpa por ter sobrevivido. Ela estava ereta de um jeito que não era arrogância, era autoridade. A autoridade legítima de quem construiu o próprio chão tijolo por tijolo, madrugada por madrugada, e sabe exatamente o custo de cada centímetro onde pisa. Eu não sabia o que dizer. Eu, que havia passado 20 anos de carreira aperfeiçoando a arte de dizer exatamente a coisa certa no momento exato, que havia atravessado negociações milionárias, conselhos de administração hostis, entrevistas ao vivo com jornalistas treinados para me desestabilizar. Eu não sabia o que dizer para uma mulher de jaleco branco que havia se ajoelhado no chão para cumprimentar meu cachorro. Ela falou primeiro, não para mim, para Thor. Voltou a atenção para o cachorro como se eu fosse o acompanhante, como se eu fosse o elemento periférico daquela sala, como se a consulta fosse entre ela e o paciente e eu estivesse ali apenas como detalhe logístico, o que, naquele contexto, era exatamente o que eu era. Vamos ver como você tá, meu velho. A voz era profissional, mas carregava afeto. Não o afeto performático que alguns profissionais usam para tranquilizar donos ansiosos, mas afeto real, o tipo que tem memória dentro. Ela examinou Thor com uma metodologia que eu não conseguia acompanhar tecnicamente, mas que reconhecia como competência. As mãos se moviam com precisão, palpando, auscultando, checando cada gesto informado por um conhecimento que havia custado anos e madrugadas para adquirir. Thor ficou quieto sob as mãos dela, não com a resignação de um animal que tolera o exame, com o relaxamento de um animal que confia. Eu fiquei de pé do outro lado da maca, olhando, sem saber onde colocar as mãos. Eventualmente, as coloquei no bolso. Depois tirei. Depois cruzei os braços e percebi que parecia defensivo e descruzei. Eu, que nunca havia sentido desconforto físico numa sala com outra pessoa, não sabia o que fazer com o próprio corpo. Fernanda! A palavra saiu antes que eu tivesse decidido dizê-la. Saiu porque o silêncio havia ficado pesado demais e eu precisava verificar. Precisava ouvir ela confirmar que era ela, que não era coincidência, que o mundo havia feito exatamente aquilo que parecia impossível de fazer. Ela não parou o exame. Não levantou o olhar. Respondeu com 2 palavras que reorganizaram a hierarquia daquela sala de um jeito que nenhuma reunião de diretoria jamais havia feito comigo. Doutora Fernanda. Pausa de 1 segundo. Depois. E esse aqui precisa de atenção imediata. Doutora Fernanda. Não uma correção raivosa, uma informação, seca, precisa, entregue com a mesma neutralidade com que se corrige o nome de um medicamento numa prescrição. Sem emoção aparente, sem a satisfação teatral que a situação poderia ter justificado. Apenas o fato. Ela tinha um título, o título havia sido conquistado, e ela não abria mão dele por comodidade social de ninguém, muito menos minha. Eu engoli. Literalmente engoli, como se houvesse algo preso na garganta que precisava descer antes que eu conseguisse falar de novo. Ela completou o exame físico, fez anotações no prontuário, pediu que eu descrevesse a progressão dos sintomas. Perguntou sobre apetite, mobilidade, frequência urinária, padrão de sono. Perguntou com a objetividade de quem precisa de dados e sabe exatamente quais dados precisa. Eu respondi. Respondi tudo o que sabia sobre Thor, e enquanto respondia, percebi que sabia muito. Que havia prestado atenção em cada detalhe da deterioração do cachorro com uma vigilância que nunca havia aplicado a nenhum ser humano ao meu redor. Ela ouvia, anotava, não comentava além do necessário. Thor ficou deitado entre nós dois durante todo esse tempo, o pelo dourado sob a luz do consultório, os olhos indo de um para o outro como se acompanhasse uma conversa que ele entendia melhor do que qualquer um dos dois.
Em algum momento, enquanto eu falava sobre a perda de apetite, Thor virou o focinho e encostou na mão de Fernanda. Não na minha, na dela. Ela abaixou a caneta por um segundo e acariciou a orelha dele com um automatismo que revelava que aquele gesto tinha memória, que aquelas mãos haviam feito aquilo antes, muitas vezes, numa outra cozinha, numa outra vida que eu havia interrompido. Eu parei de falar no meio da frase. Ela percebeu. Esperou um segundo, disse, continue. Continuei. Mas algo havia mudado na temperatura da sala. Ou talvez nada houvesse mudado. Talvez eu é que houvesse finalmente parado de fingir que a temperatura era normal. Quando terminou o exame, Fernanda ficou de pé à cabeceira da maca, prontuário na mão, e me deu o diagnóstico com a clareza e a precisão de alguém que respeita o interlocutor o suficiente para não enrolar. Tumor abdominal, compatível com o que o veterinário anterior havia identificado. Cirurgia necessária, janela de 1 semana para o melhor prognóstico. Risco moderado pela idade e pelo estado atual do paciente, mas manejável com o protocolo correto. Ela explicou o procedimento em termos que eu pudesse entender sem me tratar como idiota. Encontrou o equilíbrio exato entre técnico e acessível, o que é mais difícil do que parece e revela muito sobre como uma pessoa pensa. Eu ouvi tudo, processei tudo e disse a única coisa que meu cérebro de CEO produziu diante daquela situação. Salva ele, eu pago o que for. A frase saiu como sempre saíam minhas soluções, em forma de recurso financeiro. Como se dinheiro fosse a ferramenta universal que destrava qualquer problema, como se o valor que eu estava disposto a pagar fosse a medida da minha seriedade, do meu comprometimento, do quanto eu me importava. Era o único idioma que eu havia dominado completamente. Fernanda me olhou. Pela primeira vez desde que havia entrado na sala, me olhou de verdade. Não o olhar técnico do exame, não o olhar neutro da anamnese. Me olhou como pessoa olha para pessoa, com tudo que aquilo implicava entre nós dois. E disse, eu não preciso do seu dinheiro. Eu preciso que o senhor confie no meu trabalho. O mesmo trabalho que o senhor disse que era menos útil que o Thor. O consultório ficou quieto de um jeito que não era silêncio. Era peso. Era uma frase que havia viajado 3 anos para chegar naquela sala e que chegou sem pressa, sem grito, sem a teatralidade que eu talvez merecesse, mas que ela não precisava usar. Chegou com a precisão de um bisturi, no lugar exato, na profundidade exata, sem 1 milímetro a mais nem a menos. Eu abri a boca. Fechei. O que é que se diz depois de uma frase dessas? Que eu havia me arrependido? Que eu estava diferente? Que 3 anos eram tempo suficiente para transformar um homem que havia apontado o dedo na cara de uma mulher grávida e a comparado a um cachorro? Nada disso soava verdadeiro o suficiente para merecer ser dito naquela sala, diante daqueles diplomas, diante de Thor, que ficou me olhando com os olhos dourados e pacientes de quem sabe muito mais do que vai contar. Fernanda, Doutora Fernanda, ainda sem raiva, ainda com aquela calma que era mais difícil de suportar do que qualquer explosão. E a conversa agora é sobre o paciente, não sobre o passado. Encerrou, com a mesma naturalidade com que fecharia um prontuário. O passado havia sido mencionado, reconhecido e arquivado, não resolvido, não perdoado, não discutido, arquivado. Porque havia um paciente na maca que precisava de atenção, e Fernanda Torres não deixava o peso dos homens que a haviam machucado interferir no trabalho que ela havia escolhido com a vida inteira. Ela me explicou o protocolo pré-cirúrgico. Me disse que Thor ficaria internado a partir daquele momento para estabilização e preparo. Me entregou um formulário de autorização cirúrgica. Me indicou a recepção para os procedimentos administrativos. E então se voltou para Thor.
Acariciou o pescoço dele com as duas mãos, inclinou o rosto próximo ao focinho do cachorro e disse baixinho: "Não para mim, para ele. Vai ficar bem, viu? Eu cuido." Thor fechou os olhos. Relaxou completamente sob as mãos dela, o corpo inteiro cedendo com a confiança absoluta de um animal que reconhece segurança quando a encontra. Eu assinei o formulário. Deixei Thor. Saí pela porta da sala, 3 de volta ao corredor, passando pela sala de espera, onde a menina de olhos vermelhos ainda segurava a caixinha de papelão com furinhos. Saí pela porta da frente da clínica para o estacionamento, onde o meu carro estava parado com o cobertor de Thor no banco de trás. Fiquei parado ao lado do carro por um tempo que não soube medir. O banco de trás estava vazio, o cobertor amassado no formato de um cachorro que não estava mais ali. E a frase dela ficou no ar ao redor de mim, como o cheiro de antisséptico que havia atravessado a roupa. O mesmo trabalho que o Senhor disse que era menos útil que o Thor. Eu havia dito isso. Eu havia dito aquilo para uma mulher que estava de joelhos naquela sala, salvando o meu cachorro, com mãos que haviam aprendido a salvar vidas, enquanto eu dormia. Entrei no carro. Sentei. Fiquei olhando para o para-brisa por um longo tempo, sem ligar o motor. Lá dentro da clínica, Thor estava nas mãos de Fernanda Torres. E pela primeira vez em 3 anos, eu soube com absoluta certeza que ele estava no lugar mais seguro do mundo. Eu voltei para casa naquela noite e a mansão estava diferente. Não era a mansão que havia mudado, era eu que havia mudado o suficiente para finalmente ver o que ela sempre havia sido. Grande demais, silenciosa demais, cheia de superfícies limpas e vazias que nenhuma faxineira contratada depois de Fernanda havia conseguido fazer parecer um lar, porque lar não é sobre limpeza, é sobre presença. E a única presença que aquela casa havia tido de verdade, além da minha, havia sido Thor. Sem Thor, a mansão era só arquitetura. Fui até a cozinha. Não por fome, não havia como pensar em comida. Fui por hábito, porque a cozinha sempre havia sido o centro daquela casa, o lugar onde tudo acontecia. Onde eu tomava café de manhã lendo relatórios. Onde eu recebia ligações, caminhando de um lado para o outro, enquanto a faxineira do dia limpava ao redor de mim como se eu fosse um móvel. Onde Fernanda havia assinado o papel de demissão de luvas amarelas e eu havia apontado o dedo na cara dela e dito a coisa mais cruel que já saiu da minha boca. Me sentei na cadeira onde ela havia sentado. Não sei por que fiz isso. Talvez porque o corpo às vezes sabe o que a cabeça ainda não decidiu entender. O azulejo da bancada estava igual. A mesma padronagem branca e cinza, a mesma frieza de superfície que não guarda calor de nada. Olhei para ela e tentei, pela primeira vez de verdade, imaginar o que havia sido sentar ali de luvas amarelas, com 5 meses de barriga, chorando enquanto assinava um documento que encerrava não só o emprego, mas a ilusão de que havia algo entre aquelas paredes que valia alguma coisa. Não consegui imaginar completamente. Acho que homens como eu éramos criados para não conseguir imaginar esse tipo de coisa. Era uma limitação cultivada, uma incapacidade treinada, mas alguma coisa chegou, uma sombra do peso, suficiente para não me deixar dormir. Fui até o quarto de Thor. Sim, ele tinha um quarto. Uma sala pequena perto da lavanderia que havia sido convertida ao longo dos anos em território dele, com a caminha ortopédica que o veterinário havia recomendado quando as articulações começaram a reclamar. Os brinquedos que ele já não usava, mas que estavam ali, os comedouros com o nome dele gravado, o cobertor que ele havia arrastado da minha cama quando filhote e que eu havia deixado ficar, porque ele dormia melhor com ele. Me sentei no chão, ao lado da caminha vazia. Passei a mão no tecido. Ainda cheirava a cachorro, aquele cheiro específico de pelo quente que é, dependendo de onde você está na vida, a coisa mais reconfortante ou a mais doída do mundo. Naquela noite, era a mais doída.
Nos dias seguintes, eu fui à clínica. Todo dia. Eu digo todo dia, e quero que você entenda que isso não era comportamento meu. Eu não ia a lugar nenhum todo dia que não fosse absolutamente necessário. Eu não criava rotinas em torno de ninguém que não fosse eu mesmo. Mas eu ia à clínica todo dia verificar Thor, e a verdade que eu ainda não estava pronto para nomear era que ia também por outra razão. Uma razão que ficava sentada no banco de passageiro do meu carro em silêncio enquanto eu dirigia e que eu fingia não ver. Thor estava estabilizando bem. A equipe da clínica me atualizava com aquela gentileza profissional que a doutora Fernanda havia estabelecido como padrão, porque era claramente ela quem havia estabelecido aquele padrão, aquela cultura de cuidado que você sente quando entra num lugar e percebe que as pessoas ali não estão só cumprindo função. Cada pessoa naquela clínica tratava os animais e os donos como se importasse de verdade com o resultado. Eu observava isso. Observava e ia montando, sem querer, um retrato de quem Fernanda havia se tornado. Não pelo que ela me dizia, porque ela me dizia o mínimo necessário sobre Thor e nada além, mas pelo ambiente que ela havia construído ao redor dela. Um lugar reflete quem o criou. Aquela clínica refletia uma mulher que havia decidido que cuidado não era fraqueza, que atenção não era perda de tempo, que o detalhe importa, porque o detalhe é onde a diferença entre viver e sobreviver costuma morar. Numa tarde, enquanto eu esperava na recepção pela atualização diária, a atendente, uma jovem de cabelos curtos que havia aprendido meu nome e o de Thor na segunda visita, me perguntou se eu queria um café. Aceitei. E em algum momento, enquanto ela enchia a xícara, perguntei, com uma casualidade que não era casual em nada: "A doutora Fernanda, ela tem família?" A atendente sorriu com aquele sorriso de quem é questionada sobre a chefe e gosta dela o suficiente para ter orgulho na resposta. "Tem um filho, Lorenzo, 3 anos, uma gracinha. Ela traz ele às vezes quando não tem com quem deixar. Fica ali no cantinho desenhando enquanto ela trabalha. Os animais adoram ele, e ele adora os animais. Já diz que vai ser veterinário igual a mãe." Lorenzo, 3 anos. Eu ouvi as palavras e elas chegaram normais, chegaram como informação casual sobre a vida pessoal de uma profissional. Chegaram como o tipo de detalhe que você escuta e registra e segue em frente. Por aproximadamente 4 segundos. E então, o cérebro fez o que cérebros treinados para análise fazem automaticamente sem pedir permissão. Calculou. 3 anos. Filho de 3 anos. Fernanda havia saído da minha casa 3 anos atrás. Havia saído grávida de 5 meses. 3 anos atrás, mais 9 meses, é exatamente o tempo que uma criança de 3 anos leva para existir a partir de uma gravidez de 5 meses que eu havia descartado na minha cozinha como se fosse um item de planilha desnecessário. A xícara de café estava na minha mão e eu não me lembrava de ter pego. A atendente estava falando, continuava falando sobre Lorenzo, sobre como ele havia tentado dar um abraço num gato na semana passada, e o gato havia ficado surpreendentemente quieto, sobre como as crianças têm uma energia que os animais reconhecem. Eu ouvia as palavras chegando, mas o som havia ficado um pouco distante, como quando você está debaixo d'água e escuta o mundo de cima com aquele amortecimento que distorce tudo. Esse menino... Minha voz saiu diferente, mais baixa. "Ele é de quem?" A atendente me olhou por um segundo com aquela expressão de quem percebe que a pergunta tem mais camadas do que aparenta, mas que não é seu lugar desembaraçar nenhuma delas. Deu um sorriso gentil e disse, "Pergunta para ela, eu não me meto em fofoca." Pegou o bloco de anotações e foi em direção ao corredor. Eu fiquei sentado na cadeira da sala de espera da clínica veterinária, com uma xícara de café que havia esfriado sem que eu percebesse, e com uma conta no peito que havia fechado de um jeito que eu nunca havia pedido que fechasse. Filho de 3 anos, Fernanda.
3 anos atrás. O filho que eu havia mandado embora antes de existir. Eu não entrei em pânico. Preciso que você entenda isso. Não porque eu fosse corajoso, mas porque o tipo de choque que aquilo foi não produz pânico imediato. Produz uma espécie de paralisia fria, aquele estado em que o corpo continua funcionando mecanicamente. Respira, segura a xícara, mantém a postura, enquanto alguma coisa lá dentro processa uma informação que é grande demais para ter acesso imediato. Fiquei ali, sentado por um tempo que não soube medir. Na sala de espera, entraram e saíram pessoas com animais. Um cachorro farejou meu sapato e foi embora. Uma criança pequena me apontou sem motivo aparente e o pai a chamou de volta com aquela paciência cansada dos pais de crianças pequenas. A vida continuava ao meu redor com a indiferença que a vida tem por qualquer coisa que está acontecendo dentro de nós. Mas não faz barulho suficiente para virar paisagem. Lorenzo, 3 anos, adora animais igual a mãe. Vai ser veterinário igual a mãe. Igual a mãe, só a mãe. Porque o pai havia apontado o dedo e dito que o cachorro era mais útil. Quando a atualização sobre Thor chegou, boa, estável, preparando bem para a cirurgia, eu a ouvi, agradeci, saí pela porta da frente, entrei no carro, fechei a porta, coloquei as 2 mãos no volante e fiquei olhando para frente por um longo tempo sem ligar o motor. Lá fora o sol estava descendo. O estacionamento da clínica ia esvaziando devagar. Um casal saiu com um gato numa bolsa de transporte, conversando entre si com aquele alívio visível de quem acabou de receber uma boa notícia sobre alguém que ama. Passaram pelo meu carro sem me ver. Eu tinha um filho. Possivelmente. Provavelmente. A conta fechava de um jeito que não deixava muito espaço para coincidência. Eu tinha um filho que eu não havia querido, que eu havia mandado embora antes de nascer, que estava crescendo sem saber meu nome, que adorava animais e queria ser veterinário e chamava a mãe de mãe com aquela naturalidade absoluta das crianças que nunca precisaram questionar de onde vem o amor, porque ele sempre esteve ali. E a mãe, a mulher que eu havia comparado ao cachorro, havia feito tudo isso sozinha. Havia carregado a gravidez, o nascimento, os primeiros anos, a faculdade, a especialização, a clínica. Havia construído tudo isso sem me pedir nada, sem me procurar, sem me dar a oportunidade de fazer o que eu havia deixado claro que não faria. Ela me havia poupado de mim mesmo, e eu não sabia se isso era generosidade ou a forma mais elegante de punição que alguém já havia me aplicado. Liguei o motor. Saí do estacionamento. Dirigi pela cidade com o piloto automático enquanto a cabeça trabalhava em silêncio, reorganizando tudo, cada peça, cada detalhe, cada momento desde que ela havia entrado na sala 3 com o jaleco branco e Thor havia levantado a cabeça. Cheguei em casa. Entrei. A mansão estava silenciosa, como sempre, mas agora o silêncio tinha um nome diferente. Não era o silêncio da solidão que eu havia aprendido a chamar de paz. Era o silêncio do que falta, do que eu havia descartado, do que estava crescendo do outro lado da cidade, chamando alguém de mãe e desenhando no cantinho de uma clínica, enquanto essa alguém salvava animais com mãos que eu havia tratado como se fossem descartáveis. Fui até a cozinha, sentei de novo na cadeira. O azulejo igual, a bancada fria, o mesmo lugar, e pela primeira vez desde aquela tarde de 3 anos atrás, eu senti o peso real do que havia feito. Não a versão editada que eu havia guardado. O problema resolvido, a decisão difícil, a faxineira que havia complicado as coisas. O peso real. O peso de uma criança de 3 anos que existia no mundo sem saber que eu existia. O peso de uma mulher que havia reconstruído a vida inteira a partir dos cacos que eu havia deixado e havia reconstruído tão bem que agora era a única pessoa que podia salvar o único ser que eu genuinamente amava. O cachorro estava nas mãos dela. O filho estava nos braços dela.
E eu estava sentado na cozinha com o azulejo frio e a certeza de que a vida havia me apresentado uma conta que dinheiro nenhum pagava. A cirurgia estava marcada para uma terça-feira de manhã. Eu cheguei à clínica antes do horário. Não tinha motivo prático para chegar antes. Thor já estava internado, a equipe já estava preparada, eu não precisava fazer nada além de esperar. Mas eu não havia conseguido dormir direito nos dias anteriores e ficar em casa com o azulejo frio da cozinha e o silêncio que agora tinha nome era pior do que qualquer sala de espera. A recepção estava mais quieta do que nos outros dias. Menos donos, menos animais, aquela atmosfera específica de início de manhã em lugares que levam o trabalho a sério. Concentração no ar, movimentos precisos, vozes baixas. Peguei café sem pedir. A atendente dos cabelos curtos me serviu sem perguntar, como se eu já fosse parte da rotina do lugar, o que de certa forma havia me tornado nos últimos dias. Sentei. Esperei. A cirurgia durou 3 horas e 11 minutos. Eu sei, porque fiquei olhando para o relógio na parede com uma frequência que era quase constrangedora, contando não os minutos, mas as frações deles, fazendo e desfazendo cálculos sem sentido só para manter a cabeça ocupada, com alguma coisa que não fosse o pensamento central que ficava voltando, independente do que eu tentasse colocar no caminho dele. O pensamento de Thor na mesa cirúrgica, e o pensamento, logo atrás, do filho que eu não conhecia. Os dois pensamentos ficavam se revezando como se soubessem que juntos eram pesados demais para eu carregar de uma vez. A porta do corredor cirúrgico se abriu às 10h42 da manhã. Fernanda saiu com o jaleco levemente úmido nas mangas, cabelos ainda presos, mas com algumas mechas soltas que a cirurgia havia libertado, estetoscópio no pescoço, expressão cansada do jeito específico que só 3 horas de concentração absoluta produzem. Não o cansaço de quem não dormiu, mas o cansaço de quem gastou tudo o que tinha num único esforço e sabe que valeu. Me viu sentado. Veio na direção da sala de espera com passos medidos. Tirou as luvas cirúrgicas enquanto caminhava. Azuis, não amarelas, mas o gesto de tirar as luvas me atravessou de um jeito que eu não esperava. Ele vai ficar bem. Disse isso antes de sentar, antes de qualquer outra coisa, porque sabia que era o que eu precisava ouvir e não estava disposta a me fazer esperar por crueldade, o que revelava mais sobre o caráter dela do que qualquer discurso poderia revelar. O tumor foi removido com margem segura. As estruturas adjacentes estão preservadas. Ele vai precisar de repouso, acompanhamento, alimentação controlada nas próximas semanas. Mas o prognóstico é bom. Ele tem força ainda, esse cachorro. Eu expirei. O ar saiu de mim com um volume que eu não havia percebido que estava segurando, como se o peito houvesse passado 3 horas comprimido e só agora tivesse recebido permissão para expandir. Obrigado. A palavra saiu pequena demais para o tamanho do que eu sentia, mas era o que eu tinha. Obrigado, Fernanda. Ela estava anotando algo no prontuário. Não corrigiu o nome dessa vez. Deixou passar. O que era diferente de aceitar era simplesmente deixar passar. E eu entendi a diferença. Fiz uma pausa. O tipo de pausa que antecede as coisas que não têm volta depois de ditas. E disse, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela não levantou o olhar do prontuário. Sobre o Thor? Sobre o Lorenzo. O prontuário parou. Não ela. O prontuário, a caneta, o movimento. Tudo parou por um segundo que durou mais do que um segundo. Então, ela levantou o rosto e me olhou com uma expressão que eu não havia visto nela ainda. Não a calma profissional, não o reconhecimento frio do reencontro, não a precisão cirúrgica do confronto. Era algo mais fundo. Era a expressão de alguém que havia ensaiado esse momento em algum lugar dentro de si mesma e que agora percebia que o ensaio e o real são sempre coisas diferentes. Quem te falou do Lorenzo? Não importa quem falou. Minha voz estava baixa. Não por estratégia,
por incapacidade de colocar volume em algo que pesava tanto. Ele é meu filho? Fernanda colocou o prontuário sobre a cadeira ao lado. Tirou as luvas cirúrgicas que ainda segurava e as dobrou com aquela calma que eu havia aprendido a reconhecer como o sinal de que ela estava organizando não as luvas, mas as palavras, colocando cada coisa no lugar antes de abrir a boca. Quando falou, não havia tremor, não havia raiva explodindo pelas bordas. Havia algo muito mais difícil de suportar do que raiva. Havia clareza. A clareza de quem passou 3 anos vivendo a resposta para uma pergunta que nunca havia sido feita. Há 3 anos, você me sentou na sua cozinha e disse que o cachorro era mais útil que eu. Cada palavra chegou no seu tempo, sem pressa, sem encurtamento. Você me mandou embora grávida. Não perguntou se o filho era seu, não ligou, não procurou, não mandou mensagem, não fez nada. Pausa. Agora, 3 anos depois, porque eu tô salvando o seu cachorro, você quer saber do meu filho? Eu abri a boca. Ela não havia terminado. O Lorenzo é meu filho. A ênfase no meu não era volume, era peso. Eu criei. Eu alimentei. Eu acordei de madrugada com febre dele sem ter ninguém do lado. Eu estudei com ele no colo porque não tinha com quem deixar e a bolsa não pagava babá. Eu passei no vestibular, eu me formei, eu abri essa clínica. Eu fiz tudo isso sem você. Tudo, apesar de você. Mas ele é meu. Não levantou a voz, não precisou. Quando você quis saber quem ele era, quando ele nasceu, quando deu os primeiros passos, quando falou mamãe pela primeira vez com aquela voz que corta qualquer coisa que você ainda tiver de duro dentro do peito, os olhos continuavam secos, não por frieza, mas porque ela havia chorado o suficiente por mim 3 anos atrás, e não havia mais nada sobrando para gastar comigo. Não. Você quer saber agora. Porque eu tô de jaleco e não de avental. A frase chegou e ficou. Ficou no ar da sala de espera daquela clínica com uma permanência que eu sabia que ia durar muito mais do que aquele momento, que eu ia carregar aquela frase por tempo suficiente para entender completamente o que ela significava, e que entender completamente ia demorar mais do que eu merecia de prazo, porque ela estava certa, em cada sílaba, em cada vírgula implícita entre uma palavra e outra. Eu havia querido saber agora, porque agora ela era a doutora Fernanda Torres, com diploma na parede e clínica funcionando e reputação que chegava antes do nome. Eu havia querido saber agora, porque agora ela tinha jaleco e não avental. Porque agora ela estava do lado do poder e não embaixo dele. Porque agora ela era indispensável e não descartável. Se ela tivesse aparecido na minha porta 3 anos atrás com Lorenzo no colo, eu teria chamado um advogado. Eu sei disso. Sei porque me conheço, ou conheci o homem que eu era, e esse homem teria encarado como mais um problema a ser resolvido com recurso financeiro e distância legal. Eu não tinha resposta. Pela 2ª vez naquela clínica, eu não tinha resposta. E essa falta era diferente da anterior, era mais funda, era o tipo de vazio que não é ausência de palavras, mas ausência de mérito. Eu não tinha resposta porque não merecia ter. Porque ter resposta implicaria estar em posição de argumentar, e eu não estava em posição nenhuma. Fernanda se levantou, pegou o prontuário. E com aquela capacidade extraordinária de continuar sendo profissional dentro de uma situação que qualquer outra pessoa teria usado como palco para um colapso justo e merecido, disse: "O Thor vai precisar de retorno em 1 semana. Pode trazer na terça-feira, mesmo horário. Vou passar as instruções de cuidado pós-cirúrgico com a equipe antes de você sair." E virou. Começou a caminhar em direção ao corredor. "Fernanda!" Minha voz saiu sem planejamento. Ela parou, mas não virou. "Sobre o Lorenzo. Eu não vou brigar. Eu não vou aparecer com o advogado. Eu só quero..." Parei, porque o que eu queria era algo que eu não tinha direito de querer ainda.
e dizer em voz alta pareceria exatamente o tipo de arrogância que havia me trazido até aquele ponto. Eu só quero que você saiba que eu ouvi tudo que você disse. Silêncio por um momento. Ouvir é o começo mais fácil. Ela não virou. A voz chegou de costas com aquela qualidade específica das verdades ditas, sem a necessidade de ver o efeito que causam. Entender é que demora, e mudar é que a maioria dos homens nunca chega. Saiu pelo corredor. A porta bateu com aquele som suave de porta bem calibrada, sem estrondo, sem drama, só o clique preciso de algo que fecha no lugar certo. Eu fiquei na sala de espera com o jaleco suado dela ainda no ar, com a frase sobre o jaleco e o avental sentada ao meu lado como uma pessoa, com o som do relógio na parede retomando sua contagem agora que não havia mais nada para medir. Lá dentro, Thor dormia o sono pesado da anestesia que recua, cuidado pelas mãos que sempre haviam sabido cuidar. E eu estava do lado de fora, onde sempre havia estado, finalmente entendendo que a porta não se abre por insistência. Se abre por merecimento. Levei Thor para casa numa quinta-feira de manhã. Ele saiu da clínica no meu colo, mais leve do que deveria, ainda com o curativo no abdômen, as patas se movendo com aquela cautela de quem está reaprendendo a confiar no próprio corpo depois de uma agressão necessária. Mas os olhos estavam vivos. Esse era o sinal que eu havia aprendido a ler naqueles dias de visita diária. Quando os olhos de Thor estavam vivos, o resto era administrável. Fernanda veio até a recepção para me dar as últimas instruções pessoalmente. Não precisava. A equipe havia me entregado um documento completo, com protocolo de cuidados, medicamentos, horários, sinais de alerta. Mas ela veio. E eu não perguntei por quê, porque tinha medo de que a resposta fosse mais simples do que eu queria, que fosse protocolo, que fosse só mais um paciente sendo liberado, que não houvesse nada além de competência profissional naquele gesto. Ela ajoelhou na altura de Thor, passou a mão no pelo com aquela familiaridade que 3 anos não haviam apagado. Thor encostou o focinho no joelho dela e ficou parado, os olhos fechando de satisfação, o rabo tentando abanar com a limitação de quem ainda está se recuperando, mas que não consegue segurar completamente a alegria de certos encontros. "Vai bem, viu?" ela disse para ele. Depois levantou o olhar para mim. "Retorno na terça. Se aparecer qualquer sinal da lista antes disso, liga para o plantão. O número está no documento." Assente. Peguei Thor com cuidado. Saí. No carro, no banco de trás, Thor deitou com a cabeça nas minhas coxas em vez do lugar costumeiro no assento. Ficou me olhando durante todo o trajeto com aqueles olhos dourados que eu havia aprendido a ler melhor do que qualquer relatório financeiro. Olhos que diziam alguma coisa que eu ainda estava traduzindo. Chegamos em casa. Coloquei Thor na caminha. Sentei no chão ao lado dele, como havia me tornado costume naquelas semanas. A mansão havia me ensinado, finalmente, que o chão, às vezes, é o lugar mais honesto de uma casa. O único lugar onde você para de fingir que está acima de alguma coisa. Thor dormiu. Eu fiquei acordado pensando. Pensei em tudo que Fernanda havia dito na sala de espera. Pensei especialmente na última frase, a que ela havia dito de costas, sem precisar ver o efeito. Ouvir é o começo mais fácil. Entender é que demora. E mudar é que a maioria dos homens nunca chega. A maioria. Ela havia dito a maioria. Não todos. Não você especificamente não vai chegar. A maioria. E eu me perguntei se ela havia escolhido essa palavra com cuidado ou se havia saído sem planejamento. E me perguntei também se fazia alguma diferença a resposta para essa pergunta. Não procurei Fernanda por 2 semanas depois da alta de Thor. Não mandei mensagem. Não apareci na clínica fora do retorno marcado. Não fiz nada do que o homem que eu havia sido faria. O homem que eu havia sido teria aparecido com uma proposta, com um plano, com uma solução financeira embalada em palavras que pareciam arrependimento,
mas era um controle disfarçado. Esse homem havia morrido em algum lugar entre a sala 3 e a sala de espera daquela clínica, e eu ainda estava descobrindo quem havia sobrado no lugar dele. O que eu fiz foi ligar para o meu advogado, não para disputar nada, não para proteger nada. Liguei e disse: eu quero iniciar o processo de reconhecimento de paternidade voluntário, sem disputa de guarda, sem condicionantes. Reconhecer e colocar meu sobrenome no registro do menino se a mãe aceitar, porque é o direito dele, independente de qualquer coisa que eu mereça ou não mereça. O advogado ficou em silêncio por um momento. Depois disse que ia providenciar. Não perguntou mais nada. Era um homem que havia aprendido, depois de anos trabalhando comigo, que quando eu havia tomado uma decisão, ela estava tomada. Mas tinha uma outra coisa que eu precisava fazer. Algo que o advogado não podia fazer por mim, que nenhum processo formal alcançava, que não tinha procedimento, nem protocolo, nem documento com campo para assinar. Eu precisava falar com Dona Odete, não com Fernanda, com Dona Odete. E essa distinção era importante. Era a coisa mais importante que eu havia entendido naquelas 2 semanas, de silêncio e chão de madeira, ao lado da caminha de um cachorro. Eu havia entendido que Fernanda havia construído uma vida com uma arquitetura específica de confiança, e que essa arquitetura tinha fundação. E a fundação tinha 70 anos, cabelos brancos e a frase mais humana que eu já havia ouvido na vida: aqui tem sopa e tem cama, o resto Deus resolve. Você não pede entrada numa casa pela janela quando existe uma porta. E a porta era Dona Odete. Escrevi uma carta. Não digitei. Escrevi à mão, o que me custou 3 rascunhos descartados, porque cada vez que eu relia o que havia escrito a palavra, parecia menor do que o peso que eu tentava colocar nela. No 4º rascunho, parei de tentar fazer a carta parecer suficiente e escrevi apenas o que era verdade. Dona Odete, eu não temos nos encontrado. Mas a senhora me conhece pela consequência do que eu fiz. Eu sou o homem que humilhou sua neta, que a demitiu grávida e que a comparou a um cachorro. Eu escrevo isso sem suavizar, porque a senhora merece saber exatamente com quem está lidando antes de decidir se quer continuar lendo. Eu não vim pedir perdão. Perdão é algo que se oferece ou não se oferece, e não é meu lugar pedir. Eu vim dizer o que aprendi. Aprendi porque o cachorro me ensinou. O mesmo cachorro que eu disse ser mais útil, que sua neta preferiu ela desde o primeiro dia. Procurou ela quando ficou doente, se acalmou nas mãos dela, quando não se acalmava nas minhas. O animal que não fala entendeu antes de mim o que sua neta valia. Eu quero conhecer o Lorenzo, não como direito. Eu abri mão de direito naquela cozinha 3 anos atrás, como pedido. Como alguém que entende que perdeu a posição de exigir qualquer coisa e que só pode agora colocar a cabeça na porta e perguntar se existe alguma chance, por menor que seja, de começar do único lugar que ainda está disponível para mim. Do zero. Se a senhora achar que eu mereço essa chance, me avisa. Se não achar, eu entendo. E respeito. Dobrei a carta. Coloquei num envelope. O endereço de Dona Odete eu consegui pelo cadastro antigo da agência de emprego doméstico. Uma das poucas vantagens de ser o tipo de homem que guarda arquivo de tudo, mesmo das pessoas que descartou. Mandei pelo correio. Não por mensageiro, não pelo meu assistente. Fui eu mesmo até a agência, peguei a senha, esperei na fila ao lado de uma senhora com uma caixa de sapatos amarrada com barbante e de um adolescente com uma mochila que parecia pesar mais do que ele. Quando chegou minha vez, entreguei o envelope com aviso de recebimento. Saí, voltei para casa, fui até a cozinha, sentei, esperei. Thor ficou na cozinha durante a recuperação inteira, não no quarto dele, na cozinha, como se houvesse algo naquele cômodo que o atraía de volta sempre, um campo magnético invisível centrado em algum ponto específico do azulejo branco e cinza. Deitava no mesmo lugar de sempre.
O lugar onde Fernanda havia passado o pano. O lugar onde ela havia assinado o papel com as luvas amarelas. O lugar onde ele havia ficado olhando a porta fechada depois que ela saiu. Cachorros guardam o cheiro das pessoas que amam em lugares específicos. Eu havia lido isso em algum lugar. E havia parecido sentimental demais para ser verdade. Agora eu acreditava. A resposta de Dona Odete demorou 11 dias. Chegou também por carta. À mão, numa letra firme e inclinada de quem aprendeu caligrafia numa época em que caligrafia era ensinada como se fosse caráter. Ela escrevia: Eu li sua carta 3 vezes. Uma vez com raiva, uma vez com dúvida, uma vez com atenção. Na terceira leitura eu percebi que um homem que mente não escreve assim. Escreve melhor, mais polido, mais cheio de justificativas bonitas. Você escreveu feio. Feio de verdade, do jeito que a verdade feia costuma sair quando alguém para de enfeitar. Eu mostrei para Fernanda. Ela leu em silêncio. Ficou um tempo sem falar. Depois disse: Ele mandou para a senhora, não para mim. Eu perguntei por que ela achava isso. Ela disse: Porque ele sabe que tem que passar por mim primeiro. Se você sabe que tem que passar por mim primeiro, você aprendeu pelo menos uma coisa: respeito pela ordem de quem cuida. Sábado que vem, Parque Municipal, 10 da manhã. Traga o cachorro. Dobrei a carta de Dona Odete, coloquei no bolso. Fui até a cozinha. Me sentei no chão ao lado de Thor, as costas na bancada, a mão no pelo dourado dele. Ele abriu os olhos, me olhou. O rabo bateu 2 vezes no chão, devagar, ainda com cuidado, mas bateu. Você sabia, eu disse para ele. A minha voz estava diferente do que o normal, mais rouca, mais baixa, com aquela textura específica das coisas ditas em voz alta pela primeira vez depois de terem ficado dentro por tempo demais. Você sabia desde o começo quem valia mais. Thor encostou a cabeça no meu joelho, exalou aquele suspiro fundo e lento que cachorros velhos soltam quando estão exatamente onde querem estar. Fiquei ali, o aquecedor zumbindo, a chuva miúda lá fora outra vez, ou talvez ainda, como se não houvesse parado desde aquela noite, meses atrás, quando tudo havia começado a desmontar em mim de um jeito que eu ainda não havia terminado de entender. Sábado, parque, 10 da manhã. Pela primeira vez em muitos anos, eu tinha algo no horizonte que não era meta, não era reunião, não era número a bater. Era uma manhã de sábado, num parque com um cachorro que havia me ensinado mais sobre lealdade do que 20 anos de mercado, e a possibilidade, só a possibilidade, pequena e frágil e sem garantia nenhuma, de conhecer um menino de 3 anos que adorava animais e queria ser veterinário igual à mãe, ainda, por enquanto. E talvez, se eu fizesse direito, um dia igual à mãe e um pouco parecido com o pai. Só um pouco. Era o suficiente para começar. O sábado amanheceu com aquele céu limpo de inverno que parece lavado. O tipo de céu que não promete nada, mas entrega tudo. Luz clara, ar frio com cheiro de terra úmida, o sol ainda baixo, mas já presente, já aquecendo as bordas das coisas sem exagerar. Cheguei ao parque às 9h50, 10 minutos antes. Não por ansiedade, por respeito. Quem chega tarde quando algo importa está dizendo, sem palavras, que o tempo do outro vale menos que o seu. Eu havia chegado atrasado em coisas importantes a vida inteira, não naquele sábado. Thor veio na guia ao meu lado, andando devagar com a cadência recuperada de quem voltou, mas ainda lembra o custo da volta. O curativo havia saído na semana anterior. O pelo estava crescendo de volta, no lugar da tricotomia cirúrgica, um remendo claro no dourado escuro, uma marca que ficaria por algum tempo e que eu havia decidido não lamentar. Marcas de cirurgia são provas de que algo foi salvo. Sentei num banco perto da entrada principal. Coloquei Thor ao lado,
A guia frouxa, deixei ele farejar a grama ao redor, com aquele interesse renovado de quem redescobriu que o mundo cheira bem. Fiquei olhando a entrada do parque com uma atenção que eu normalmente reservava para gráficos de desempenho e nunca havia pensado em gastar com uma manhã de sábado. Elas chegaram às 10 em ponto. Primeiro, eu vi Dona Odete. 70 anos, cabelos completamente brancos presos num coque, casaco de lã azul marinho, bolsa pequena no braço, passos firmes de quem nunca pediu licença para ocupar espaço. Ela chegou como se soubesse exatamente para onde estava indo. O que era verdade. Ela sempre sabia. Fernanda estava ao lado dela. Calça jeans, blusa simples, cabelos soltos pela primeira vez desde que eu a havia revisto. Sem jaleco, sem estetoscópio, sem a armadura profissional que ela usava na clínica com tanta naturalidade que eu havia esquecido que existia uma mulher inteira dentro dela antes e depois do trabalho. Ela estava diferente assim, não menor, mas real. E entre as duas, de mão dada com a avó, havia um menino, Lorenzo, 3 anos. Cabelos escuros iguais aos da mãe, bagunçados, do jeito que cabelos de criança de 3 anos são sempre bagunçados, porque crianças de 3 anos têm coisas mais urgentes para fazer do que pentear cabelo. Blusa listrada, tênis com um personagem que eu não reconheci. Ele vinha caminhando com aquela marcha específica das crianças pequenas, meio salto, meio corrida, meio caminhada, o corpo sempre um pouco à frente das pernas, como se a velocidade do pensamento delas não coubesse no ritmo dos passos. Thor viu eles antes de mim, ver que Thor havia visto. O cachorro ficou em atenção, não o alerta de ameaça, o alerta de reconhecimento. A cabeça levantou, as orelhas se moveram, o rabo começou. Lorenzo viu Thor. O que aconteceu nos 3 segundos seguintes foi o tipo de coisa que você não planeja, que nenhuma conversa de adulto poderia ter orquestrado, que só existe quando 2 seres se encontram sem nenhuma camada de história complicada entre eles. Só o presente, só o momento, só o que está ali. O menino soltou a mão de Dona Odete e correu. Mamãe, um golden! Posso fazer carinho? Posso? Fernanda assentiu antes mesmo de terminar de ouvir a pergunta. Lorenzo chegou até Thor em velocidade de criança que não conhece hesitação. Ajoelhou no chão da grama, com os joelhos batendo direto na terra úmida, sem nenhuma preocupação com a calça. E abraçou o cachorro com os 2 braços. Thor deitou. Não recuou, não rosnou, não se esquivou. Deitou? Colocou o queixo no chão e deixou o menino se deitar praticamente em cima dele, com aquela entrega total que cachorros velhos e bons têm quando reconhecem que a criança à frente deles é algo que precisa ser protegido e não algo de que precisam se proteger. Lorenzo gargalhou, aquele gargalho de criança que é o som mais limpo que existe no mundo, sem ironia, sem cálculo, sem nada além de alegria pura diante de um cachorro dourado deitado na grama de um parque numa manhã de sábado. Eu estava de pé a 2 metros de distância, olhando para o meu filho abraçar o meu cachorro. E alguma coisa dentro de mim, que havia ficado fechada por um tempo muito longo e por razões muito ruins, abriu sem fazer barulho. Dona Odete parou ao meu lado. Ficamos os 2 olhando a cena sem falar por um momento. Então ela disse, sem me olhar, os olhos fixos no neto e no cachorro. O cachorro sabe. Olha como ele está quieto. Ele está protegendo o menino. Ele sempre soube quem proteger. Da minha voz saiu rouca. Eu é que não sabia. Dona Odete me olhou então. Me olhou de um jeito que eu havia imaginado seria duro. O olhar de uma avó que sabe tudo o que foi feito com a neta e que não esqueceu nada. E era duro, de fato. Mas tinha outra coisa junto com o duro, uma coisa que eu não esperava e que me desarmou completamente. Tinha a avaliação honesta. Ela estava me avaliando em tempo real, sem pressa, sem conclusão já tirada, me dando o benefício de ainda poder ser medido. Minha neta não precisa de você para ser feliz.
Disse com aquela direteza de quem economizou palavras a vida inteira e por isso não desperdiça nenhuma. Ela já provou isso. Eu sei. O Lorenzo também não precisa. Pausa. Mas pode querer. Se você fizer por merecer, isso é diferente de precisar. Eu sei a diferença. Ela me olhou por mais um segundo. Depois, voltou os olhos para o neto. Então tá. Então tá. 2 palavras que continham mais do que qualquer contrato que eu já havia assinado. Lorenzo levantou a cabeça do pelo de Thor e me olhou com aqueles olhos escuros, que eram os olhos da mãe, mas com uma expressão que eu não soube identificar de onde vinha. Curiosidade aberta, sem filtro, sem a camada de julgamento que adultos acumulam com os anos. Moço, esse cachorro é seu? É, ele é muito bonito. Voltou a acariciar o pelo com as 2 mãos espalmadas como quem aprende a textura de algo novo. Como ele chama? Thor. Lorenzo levantou o rosto de novo. Os olhos arregalaram. Igual ao do filme? O super-herói? Igual. Nossa! Olhou para o cachorro com uma admiração renovada, como se o nome tivesse acrescentado uma camada extra de grandiosidade ao animal. Depois, com aquela lógica direta de quem ainda não aprendeu a não pedir o que quer. Posso passear com ele? Olhei para Fernanda. Ela estava de pé a alguns metros, os braços cruzados, me observando com aquela expressão que eu havia aprendido a ler nas últimas semanas. Não fria, não quente, mas atenta. Sempre atenta. O olhar de quem não vai mais perder nada por falta de atenção. Ela assentiu. Passei a guia para Lorenzo. O menino ficou de pé, segurou com as 2 mãos, com uma seriedade que era cômica e comovente ao mesmo tempo. A seriedade de quem recebe uma responsabilidade grande e sabe que é grande e quer estar à altura. Thor se levantou devagar. Olhou para o menino, ajustou o passo, e saíram os 2 pelo caminho do parque. Thor andando mais devagar do que seu passo normal, adaptando cada passada ao tamanho das pernas do menino, como se soubesse instintivamente que aquele não era o momento de ser rápido, que aquele era o momento de caminhar junto. Fiquei olhando até que eles dobraram numa curva do caminho e sumiram atrás de uma fileira de árvores. Dona Odete havia se sentado num banco próximo, a bolsa no colo, o rosto virado para o sol com uma paz que me fez pensar que 70 anos bem vividos devem ter exatamente essa aparência. Fernanda se aproximou. Ficou ao meu lado, não do lado de dentro, do lado de fora, à distância de uma pessoa que ainda está decidindo o tamanho do espaço que vai oferecer. Eu respeitei essa distância. Ia respeitar pelo tempo que fosse necessário. Ele vai perguntar, ela disse. Não era pergunta, era informação. Mais cedo ou mais tarde, ele vai perguntar quem é o pai. Eu sei. O que você vai dizer quando ele perguntar? Fiquei em silêncio por um momento. Não porque não soubesse, porque queria dizer do jeito certo. Vou dizer que sou eu. E que eu demorei mais do que devia para chegar, e que isso foi culpa minha e de mais ninguém. Fernanda ficou quieta. Thor e Lorenzo reapareceram na curva do caminho, voltando na nossa direção, o menino falando sem parar com o cachorro, como se o cachorro entendesse cada palavra. E Thor caminhando ao lado com aquela atenção paciente que era, eu havia aprendido, a forma mais alta de respeito que um ser vivo pode oferecer a outro, a presença completa. As visitas viraram rotina. Todo sábado, mesmo horário, mesmo parque. Lorenzo e Thor se tornaram inseparáveis naquelas manhãs. O menino que havia nascido sem pai, aprendendo o peso certo de uma guia. O cachorro que havia ficado numa porta olhando quem saiu encontrando, por fim, quem chegou. E eu, aos poucos, pela porta que Thor havia aberto, entrei. O reconhecimento foi num cartório simples, numa tarde de semana, sem cerimônia. Quando o oficial perguntou o nome completo da criança, Fernanda disse sem hesitar:
Lorenzo Torres Cardoso. Olhei para ela. Ela estava olhando para o documento, a caneta na mão, e havia uma linha nos cantos da boca que não era sorriso ainda, mas era o esboço de um sorriso. O tipo que precede os sorrisos reais, que aparece quando algo doído finalmente encontra o lugar onde devia ter ido desde o começo. O sobrenome é dele por direito, ela disse sem levantar o olhar do papel. Mas o resto, a presença, o amor, a confiança, isso você conquista. Um sábado de cada vez. Um sábado de cada vez. Eu podia fazer isso. Era o único prazo que eu havia recebido na vida que não me apressava, que me ensinava que algumas coisas só existem se você parar de correr na direção delas e começar a construir o caminho enquanto anda. Na mansão, a cozinha continuou sendo a cozinha. O mesmo azulejo, a mesma bancada fria, o mesmo lugar onde tudo havia acontecido e de onde tudo havia partido. A humilhação, a demissão, a frase que eu carregarei enquanto eu viver. Mas na bancada agora havia uma foto emoldurada. Lorenzo, Tori e eu, os três no parque sujos de terra, rindo de alguma coisa que Lorenzo havia dito e que eu já havia esquecido o quê, mas que o riso na foto lembrava por mim. A foto mais bagunçada e mais honesta que eu tinha. E na parede da cozinha, no lugar onde antes havia um quadro de decoração que eu havia comprado sem olhar direito e pendurado sem pensar, havia duas coisas emolduradas lado a lado. Um par de luvas amarelas, as mesmas, guardadas por Fernanda todos esses anos, que ela me trouxe no dia em que assinou os papéis do reconhecimento, sem que eu pedisse, sem explicação, só colocou na minha mão e disse guarda. E abaixo delas, numa plaquinha de madeira simples que Dona Odete havia mandado fazer sem me contar, mais útil que qualquer CEO. No chão, na caminha gasta de tanto uso, Thor dormia com aquela respiração pausada e funda dos velhos que aprenderam que descansar bem é sabedoria. Ao lado da caminha, o espaço que Lorenzo havia ocupado no último sábado, o menino havia insistido em sentar no chão ao lado do cachorro até ele dormir, como se houvesse um protocolo de cuidado que ele havia inventado e que precisava ser seguido. Nenhuma pessoa naquela cozinha. Só os objetos que contavam a história inteira sem precisar de legenda. O cachorro que escolheu certo desde o começo. As luvas da mulher que foi chamada de inútil e virou indispensável. A foto de um pai que precisou de um Golden Retriever para aprender a ser humano. Eu fui comparado ao cachorro, disse Fernanda uma vez, já depois de tudo, numa daquelas conversas que acontecem quando a guarda baixa o suficiente para caber verdade. Não disse com raiva. Disse com aquela ironia tranquila de quem sobreviveu bem o suficiente para achar graça. Eu disse, o cachorro ganhou, em tudo. Ela concordou. E a linha nos cantos da boca virou sorriso de verdade. O primeiro sorriso que eu vi nela que era para mim. Não apesar de mim, não além de mim, só para mim. Um sábado de cada vez.